Saiba todos os seus direitos. É hora do Direito da Gente no Tarde Total, com Luana Carvalho e Eduardo Sandim. E no nosso Direito da Gente desta quarta-feira, começamos com o Dr. Edinaldo Sandim. Doutor Edinaldo, seja bem-vindo ao nosso programa e se apresente um pouco, por favor, sobre você e, na sequência, nos fala, por gentileza, qual o tema que será discutido no nosso primeiro programa do Direito da Gente. Prezado Eduardo Sandim e Luana Carvalho, boa tarde. É um prazer poder participar desse programa que busca e gera informações para o público ouvinte. Antes queria me apresentar, sou Edinaldo Sandim, sou advogado com especialização em Direito Imobiliário, Previdenciário e Trabalhista. Também sou formado pela Unip, Universidade Paulista, em Gestão de Segurança. E já tendo atuado mais de 20 anos na área de segurança, principalmente em segurança condominial. O assunto que abordaremos a partir desse momento, desse programa, e por mais 2 semanas, será sobre o direito condominial. Esse direito, por exemplo, ele é uma área do direito civil que regula as relações entre os moradores, síndicos, administradoras e o condomínio. São regras a serem seguidas para a convivência harmoniosa, gestão e administração dos bens comuns, além de definir as responsabilidades de cada um. Abrange diversas situações, como relações entre familiares em um apartamento, espaços comuns do condomínio, reuniões de assembleia, conflitos de vizinhança, dentre muitos outros. Importante ainda afirmar que a legislação condominial abarca o Código Civil, Constituição Federal, a Lei 4.591 de 64, que é a Lei dos Condomínios, a Lei 8.245 de 91, que é a Lei do Inquilinato, leis municipais, leis estaduais, além das leis internas, que é a Convenção do Condomínio e o regimento interno do próprio condomínio. Portanto, todos que escolhem em viver em condomínio multifamiliar precisam conhecer os seus direitos e principalmente os seus deveres. Dessa forma, para que possam viver em harmonia em um local o qual você divide com outras pessoas, os halls, as áreas comuns como quadras, piscinas, campos, é necessário saber o que você e o seu vizinho pode ou não fazer. Portanto, para que possamos seguir aí, estarei, a partir de agora, respondendo algumas perguntas feitas por vocês. Doutor Edinaldo, você podia informar algumas regras de convivência em condomínio? Luana Carvalho, em relação a essa pergunta é muito importante. Eu acho que todos os condôminos deveriam realmente saber as regras de convivência, As regras de convivência são básicas. São regras sobre reformas, regras sobre mudanças, horário de uso das áreas comuns, horários de silêncio, cuidado com o lixo, respeito aos funcionários, bom uso do elevador, cuidado no estacionamento, regras sobre pets, além de vários outros. A gente poderia falar aqui uma infinidade de regras aí de convivência nos condomínios. Você poderia nos informar algumas dicas de boa convivência em condomínio? Luana, em relação a essa segunda pergunta sua, é muito interessante, Porque aí faz com que as pessoas, tomando essas medidas, elas possam criar uma boa convivência, no condomínio em que mora, Uma delas é consultar o síndico antes de fazer qualquer reforma. Evidentemente, a unidade autônoma é sua, mas isso não significa que você pode mudar o layout do prédio, por exemplo, Então, existem as regras. Não pode, infelizmente. Então precisa, antes que você tenha um prejuízo no bolso, que você consulte um síndico e veja se há possibilidade de fazer aquela reforma que você está querendo. Outra coisa, cuidar do barulho do animal, principalmente nos horários de descanso. Então aquele condômino que tem o seu pet em casa e que de repente ele faça muito barulho à noite, no horário em que o seu vizinho ou de baixo ou de cima está descansando, também não pode, Então é necessário você cuidar para que isso não aconteça. Quando também, ainda falando do pet, você for passear com seu cachorro, na área comum, é necessário que você leve lá o kit caca para quando o seu cachorro fizer a sua necessidade fisiológica, você recolhe aquilo,
né? E despacha no lugar adequado, né? Também é uma dica aí de boa convivência. Usar focinheira, correntes adequadas para cães de raças mais bravas. Evidentemente que existe muitos condomínios aí que eles proíbem, né? Proíbem cachorros aí de raças e tudo mais. Mas raças grandes, né? Mas tem alguns condomínios de casas que permite. Então é necessário, quando sair em área comum, que ele esteja lá com a focinheira, né, e correntes adequadas para gerar uma segurança para o seu vizinho, por exemplo, né? Outra coisa, ser educado e cordial com os vizinhos, né? Vizinhos, funcionários, é necessário que você seja educado, tá? Resolver, principalmente, esse ponto é muito importante, resolver conflitos de forma amigável, né? Não de um problema gerar outro e se tornar um grande problema para todos, né? Então esses são alguns pontos aí que, se cada condômino aí se atentar a isso, saberá que terá uma forma, né, uma boa convivência para se morar em um condomínio. Em relação à taxa condomínio, o que você pode nos informar? Tendo em vista que várias pessoas acham que comprou o apartamento e não tem nenhuma responsabilidade a mais. Eduardo, vamos lá. Em relação à sua pergunta da taxa condominial, sim. A taxa condominial, ela é um valor obrigatório que deve ser pago por todos os condôminos. O valor é destinado para pagamento de despesas, né? Despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, além de ser direcionado para o fundo de reserva. O condomínio deve ser pago mensalmente após a instalação e por todos os proprietários, mesmo quem ainda não mora no apartamento. Então, o pagamento servirá para cobrir algumas questões como limpeza das áreas comuns, profissionais da segurança na portaria, investimentos em melhorias, obras e consertos urgentes, fundo de reserva, fundo de inadimplência, além de vários outros, né, que possa surgir. O que você podia nos falar, doutor Edinaldo, sobre a lei do silêncio? Eduardo, em relação à lei do silêncio no condomínio, né? Evidentemente que existem leis como o Código Civil, o artigo 1336, que estipula como um dos deveres dos condôminos não utilizar a moradia de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Em alguns consensos condominiais, é possível que o horário para músicas e demais sons sejam das 8 às 22 horas, mas claro que se o barulho, além do normal, te incomodar em qualquer horário, é possível fazer uma reclamação ao síndico para que ele converse e aplique a multa, caso seja necessário. Bom, Luana, Eduardo, no próximo programa nós traremos aqui em relação à Assembleia de Condomínio, né? Vamos entender um pouco como que funciona, né? O que pode ser decidido na Assembleia, quais são os tipos de Assembleia que tem, quem pode falar nessas Assembleias, como se preparar para uma Assembleia, ainda respondendo algumas perguntas, se é obrigatório ir na Assembleia ou não, quantos votos precisam para destituir um síndico, além de outras questões ligadas diretamente aí à Assembleia, que também é um assunto aí bastante vasto aí para que a gente possa trazer para conhecimento de todos, ok? Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira. Tenha todos aí uma boa tarde e fique com Deus. Saiba todos os seus direitos. É hora do Direito da Gente no Tarde Total, com Luana Carvalho e Eduardo Sandim.